vai fazer a fala hoje, compartilhar a experiência, é a Duda, a Eduarda. Ela já está ali com a fotinha, está só esperando. Né, ela é acadêmica do segundo ano do curso de Educação Física. Do segundo, Duda? Está indo para o terceiro agora? Oficialmente então, seria para o terceiro, né, Duda? Com essa pandemia e com as aulas remotas, a gente meio que se perdeu um pouco na disciplina. Mas era para estar indo para o terceiro. Então, daí ela é aluna do... Né, na prática, a gente não sabe muito bem, mas na teoria, na teoria seria no terceiro ano, no terceiro período, e ela faz parte do PET já há 2 anos. Ela entrou no primeiro ano, então essa é uma experiência do primeiro ano já, com esse, indo para a escola, vivenciando o contexto da escola. Então, imagina o quanto é importante para ela esse relato. E, enfim, né, ela vai contar um pouquinho dessa experiência na escola, sob orientação da Mica, e a gente só fica de fora acompanhando e ouvindo. Não sei, Juliano, se passa a palavra para a Duda, se vai querer comentar alguma coisa. Já está acontecendo. Então, Eduarda, tente ficar bem tranquila. A gente já conversou com ela ontem, ela já apresentou para a gente, então foi bem bacana. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela para começar. Deixa eu ver se eu sei compartilhar minha tela aqui. Foi? Tá na apresentação? Sim. Sem dúvida. Bom, então, assim, o meu nome é Eduarda, né? Eu faço parte do programa de educação tutorial, o grupo PET Educação Física, que explora um pouco as práticas corporais de aventura. E através do PET que eu tive, então, a oportunidade de realizar um projeto pedagógico lá na escola da Mica, através, então, da docência compartilhada. E nesse projeto, então, nesse projeto pedagógico, eu utilizei o esporte orientação como ferramenta pedagógica. Só para deixar aqui que o esporte orientação, por algumas pessoas, é conhecido como corrida de orientação, tem essas duas nomenclaturas, mas hoje a gente conhece como esporte orientação. Então, às vezes eu posso falar esporte orientação, corrida de orientação, mas se trata da mesma prática corporal. Então, assim, o meu primeiro desafio, né, dentro dessa proposta, foi porque na escolha do tema. Porque, assim, eu particularmente não tinha tido nenhum contato com as práticas corporais de aventura. E quando eu digo que é pouco contato, é pouco mesmo. O máximo que eu fiz foi fazer uma trilha, nesse sentido. E as outras práticas eu conheci através da TV, nunca através da escola. Então, práticas corporais de aventura eu não conheci dentro da escola, durante a minha formação escolar. Então, assim, quando eu entrei no PET, alguns acadêmicos estavam fazendo uma apresentação sobre corrida de orientação, e foi ali que eu conheci essa prática, um pouco dela. E quando surgiu a oportunidade de fazer, né, elaborar um projeto pedagógico, eu achei interessante trabalhar, então, com a corrida de orientação. E, então, só que assim, tudo que eu conhecia sobre a corrida de orientação estava naquela apresentação que eu assisti, então foi um segundo desafio ter que pesquisar sobre, ir atrás, porque realmente eu não tinha conhecimento sobre essa prática, então eu tive que iniciar esse processo de pesquisa. Para só então começar a desenhar um planejamento, que foi construído lá em conjunto com a Mica. Depois que eu fazia essa pesquisa, que eu iniciei o plano, eu acabava mandando o plano para a Mica, ela dava o ok ou fazia algumas correções, e aí a gente partia para a prática. Essa prática, ela aconteceu com turmas do 5º ano, e na minha primeira aula, eu escolhi fazer um breve histórico da corrida de orientação e fazer a apresentação dos conceitos, equipamentos e os terrenos que
que é praticado. Então, assim, eu levei eles para a sala de vídeo e ia fazendo a explicação e ia mostrando algumas imagens. Mas antes eu perguntei para eles se eles conheciam sobre a corrida de orientação, o que eles entendiam por corrida de orientação, para depois iniciar as explicações a partir disso. Então, essa foi uma primeira aula, né, só para mostrar mesmo o histórico, para eles terem esse primeiro contato com a corrida de orientação. Bom, na minha segunda aula, como eu sabia que as crianças elas já tinham tido contato com a trilha anteriormente, eu fiz uma aula para eles poderem fazer uma diferenciação entre trilha e a corrida de orientação. Então, nessa aula, eu criei um circuito com alguns obstáculos para eles fazerem, e eles tinham que percorrer, né, por esses obstáculos, fazendo um percurso. Então, não era livre, eles não podiam escolher, sim, fazer um percurso igual na corrida de orientação, para eles poderem fazer um pouco dessa comparação. Para essa aula, eu também tinha proposto uma segunda atividade, feito uma segunda atividade que era de que eles iam ser divididos em dupla, e uma dessas crianças estaria vendado e seria uma espécie de bússola. Então, essa criança que seria o guia, que seria a bússola, ele ia receber um croquis, e nesse croquis estava estipulado um percurso que eles iam ter que percorrer. Então, o croquis era da quadra, que tinha alguns pontos, né, como se fossem os pontos de encontro, que seriam alguns cones, e eles tinham que percorrer aquele percurso que estava ali. Só que eles não podiam ajudar o colega fazendo toque ou coisa assim, era só por comandos. Então, eles tinham que fazer comandos de sul, norte, leste, oeste, só dos pontos cardeais, que era para eles terem essa percepção, que a gente usa bastante esses pontos cardeais na hora de ler um mapa. E eles tinham que ter, claro, o cuidado com o colega. E assim, a gente dividiu a quadra em 2 para ter 2 duplas fazendo, para ser um pouco mais rápido, mas como nessa aula já estava no final, não deu tempo de fazer a atividade. Então, acabou apenas algumas duplas realizando a atividade nesse momento. E aí, a partir dessa segunda atividade que surgiu a terceira aula, porque foi observado na aula que as crianças elas estavam com bastante dificuldade na hora de guiar o colega, se localizar ali, para ver para onde que era o norte, para onde que era o sul, se localizar daquele jeito. E eles estavam muito preocupados em olhar o mapa, em seguir o mapa, em fazer o percurso, e acabavam esquecendo do colega que estava vendado, que tinha que fazer o percurso junto. Então, eles não prestavam muita atenção nisso, e eles acabavam, por exemplo, o colega quase tropeçando no cone e tal, e por isso a terceira aula eu decidi começar ela explicando um pouco dos 5 sentidos, falando um pouco sobre a visão, porque a atividade tirava a nossa visão, né? E partindo disso surgiu a discussão do cuidado que deveria ter com o outro, porque ele estava no momento que tinha, por exemplo, estava tampando a sua visão, ele estava de certo modo desorientado, precisava do cuidado, e a gente surgiu com essa discussão. E depois de tudo que surgiu ali naquele momento, a gente foi para a aula em si, que consistia em colocar números nas carteiras, e eu pedia para eles irem guiando com os comandos, né? Norte, sul, leste, oeste. A gente colocou pontos de referência, não sei se conseguem ver, mas ali na porta já tem um L. A gente colocou pontos de referência na sala para eles saberem para onde eles tinham que falar. Então, era só os comandos dos pontos cardeais e podiam falar para parar ou para continuar. E eles iam fazendo a sequência que a gente escreveu ali no quadro. Então, essa foi a terceira aula para eles realmente conseguirem fixar os pontos cardeais para conseguir guiar o colega. Então, a quarta aula, a gente retomou aquela atividade que não deu tempo de terminar. Eles iam em dupla fazendo guia, né? Então, tava ali os pontos, tinha um mapa para eles seguirem. E a gente fez essa retomada porque eles já estavam um pouco mais... como que eu posso dizer? Eles já tinham tido aquela terceira aula, então eles já estavam mais familiarizados
em como guiar o colega, em como guiar através dos comandos, dos pontos cardeais, e foi mais tranquilo. Mas, assim, no meu planejamento, essa ia ser uma aula bem dinâmica, mas acabou que algumas, como era em duplas, que tinha que fazer, eles acabavam demorando uns 3 a 4 minutos para percorrer. Então, tinha bastante criança e não dava para fazer todo mundo ao mesmo tempo. Então, algumas crianças acabaram ficando esperando, né, a sua vez. E para não ficarem esperando à toa, eu pedi para que eles olhassem para os colegas e percebessem se eles estavam fazendo o percurso certo, se tinha alguma dificuldade, eles iam auxiliando conforme iam vendo a necessidade. Então, essa foi a minha 4ª aula. A 5ª aula foi a aula mais dinâmica em si, que foi a corrida de orientação mesmo, e foi a aula que eu achei que foi mais difícil de fazer, porque eu tive que elaborar os mapas, tive que elaborar prismas, a gente não tinha bússola, e as crianças iam percorrer por toda a escola, então foi uma aula que demandou bastante planejamento para pensar na logística de como fazer, para não acabar virando uma bagunça na escola. Então, assim, esse foi o momento que eles puderam vivenciar um pouco da corrida de orientação em si, claro que de maneira adaptada para a realidade da escola. Então, o que era essa atividade? Eu dividi a turma em 4 equipes, onde nessas 4 equipes tinha um professor junto, né? Porque estava a Mica e mais 3 acadêmicos do PET, então eu pedi para cada um acompanhar uma equipe. E essa equipe tinha no máximo 10 crianças. Então, eu entregava para cada equipe um mapa, onde tinha uma sequência de prismas. Cada mapa tinha 10 prismas, né? 10 pontos de encontro e uma sequência de números para eles fazerem. Então, e as equipes não se encontravam porque eu espalhei 40 prismas na escola. Então, cada equipe tinha que encontrar 10 deles. E o que acontecia? Como eles iam ter que percorrer pela escola, a gente pediu para eles andarem de mão dadas, né? A equipe andar de mão dadas. E o primeiro da fila que ia guiando para o primeiro prisma, e assim que encontrava o prisma, ele ia para o final e dava o mapa para o próximo da fila, para cada um poder encontrar pelo menos um prisma e guiar os demais colegas. Então, se eles viam que tinha alguma dificuldade, alguma coisa, eles auxiliavam também. E o professor que ia marcando o tempo e se eles estavam encontrando os prismas na ordem certa, que tinha o percurso certo para fazer. E, no fim, o ponto de encontro de todos os grupos era no mesmo lugar, que era na quadra, para a gente poder conferir depois, que os professores marcaram um tempo, para a gente conferir o menor tempo que eles fizeram. E, assim, essa aula, além de ser a corrida de orientação, dos objetivos da corrida de orientação, eles também tiveram que trabalhar um pouco da cooperação, do trabalho em equipe nessa aula. E a minha 6ª e última aula foi mais uma aula avaliativa. Eu entreguei para eles um papel e pedi para eles fazerem uma pesquisa rápida na internet, né, para relembrar um pouco dos conceitos, do que era a corrida de orientação, e também fazer uma espécie de relatório. Nesse relatório, eles tinham que colocar quais tinham sido as dificuldades, se eles tiveram dificuldade, como que tinham sido as aulas, o que eles aprenderam com a aula, e, no fim, colocar também uma nota, né, e justificar essa nota. E dessa atividade, né, de todos, eu ia pedindo para eles, no dia de entregar, né, quem se sentisse à vontade podia ir lá na frente e compartilhar com o resto da turma o que tinha escrito. E dentre as atividades apareceu uma, né, porque todas as notas que estavam aparecendo era 10, 10, 10, e dentre as notas apareceu um 9,5 de uma criança, e a justificativa dela para esse 9,5 foi de que aquela aula que a gente teve que retomar, que eles ficaram um tempo sentados, ele achou que foi muito, muito longa, que eles fizeram muito tempo aquela atividade, que foi cansativa, e a justificativa dele foi referente àquela aula, porque ele percebeu que realmente não era para ter ficado naquela dinâmica das crianças sentadas e tal, e a avaliação em si, o relatório, era tanto para ver o feedback deles
sobre a aula, quanto também para ver o que eles aprenderam ou deixaram de aprender, mas principalmente para a gente conhecer e ver o que tinha que ser melhorado nas aulas. Então, foi algo que me chamou a atenção nessa última aula. E, no fim, né, a gente criou esse mural para ficar exposto para as outras turmas e numa exposição que ia ter na escola, porque, assim, as outras crianças das outras turmas também podiam ter contato com essa prática, conhecer um pouquinho mais, e eles iam estar compartilhando e, de certo modo, ajudando as outras crianças também a aprender um pouco mais sobre a corrida de orientação. Então, essa daqui foi a minha última aula. E, assim, apesar de todas as dificuldades que apareceram, tanto minhas, por não conhecer essa prática, ter que desenvolver ela na escola, quanto das crianças, porque para eles também era uma atividade nova, quanto da escola, por questões de espaço, de não ter bússola suficiente. Mas, assim, todas essas dificuldades a gente conseguiu superar para atingir o nosso principal objetivo, que era experienciar para eles essa vivência da corrida de orientação, vivenciar um pouquinho das práticas corporais de aventura, de pelo menos uma delas. Então, assim, diferente de mim, como eu falei, que eu não tinha contato com isso na minha formação escolar, essas crianças, elas tiveram, então, a oportunidade de ter uma formação escolar muito mais rica e diversificada, né? Porque elas vão, querendo ou não, elas vão poder concluir a educação básica sabendo um pouco mais sobre a corrida de orientação e quem sabe, né, além de saber sobre, quem sabe elas podem se apropriar disso e levar para a vida pessoal delas e fazer da corrida de orientação ou uma prática para eles levarem para o lazer, como algo profissional na vida deles. E, bom, essa foi, então, a minha experiência, né, da corrida de orientação com as práticas corporais. E dessa experiência acabou surgindo um artigo que a gente explorou. Foi muito importante essa experiência que eu tive, que eu escolhi ela para fazer uma tarefa que foi pedido no PET, e a gente acabou elaborando um artigo sobre essa sequência, sobre esse projeto pedagógico que a gente já acabou desenvolvendo. Já foi para revisão e agora a gente está atrás só de uma revista para poder publicar, para mostrar o quão importante é a gente trabalhar isso e que sim, é possível a gente trabalhar a corrida de orientação e as práticas corporais de aventura. Acho que é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Muito bom! Parabéns, gente. Eu quero umas 5 dessa. Encomenda aí e manda para cá. Que maravilha, parabéns, muito bom. Esse é um presente, né, Juliano? Uma dúvida que nem essas é sempre um presente para a gente, né? Eu falo para ela e agradeço sempre ela pela dedicação e empenho. Ela é sempre muito dedicada. E foi muito bem, tá? Parabéns. Obrigada. Isso. Gente, vamos... o professor Vinícius já está aí, mas... vamos fazer uma rodada de comentários, de críticas, sugestões, de dúvidas. Alguém quer falar, perguntar? As pessoas chatas da religião, orientação. Nós que somos chatas, né? Ai, eu gosto tanto de ser chata. Posso perguntar, então, Duda? Quando você falou lá que você fez os mapas, quantos dias você levou para fazer aqueles mapas lá? Então, o primeiro mapa eu consegui fazer porque eu fiz 2, né? Um da quadra e o outro da escola. Então, o primeiro da quadra foi um pouco mais fácil. Quantos pontos você colocou? 40. Coloquei 40. Meu Deus, que loucura! Quem que é a tua orientadora, Micaela? Coitada, Micaela, você matou essa coitada. Não, foi tudo assim, escolha minha, né, de fazer e tal. Imagina colocar 40 pões e depois tirar esses 40. Eu falo, o problema não é colocar, o problema é tirar depois. Não, o problema é que eu tive que tirar porque a gente ia usar numa outra turma depois, e era depois do intervalo, então eu tive que tirar para colocar de novo. Então, mas eu tinha ajuda, eu tinha um
um outro acadêmico que fazia comigo, então antes eu estava lá explicando, ele estava lá ajudando a colocar. E o mapa teve um da escola, eu também tive ajuda, não fiz tudo sozinha. O guarda que estava lá na escola, ele já tinha tentado fazer essa corrida de orientação lá na escola, né, feita. Ele tinha um mapa, eu dei uma adaptada, coloquei uma colorida no mapa, mas foi assim, construindo, levou tudo acho que uma semana para a gente deixar encapado, para ajudar ainda, eu encapei, para não estragar, e tá aqui ainda, dá para usar em algumas atividades ainda. Eu só penso assim, que eu acho que com isso, com essa experiência que você teve, né, eu acho que você aprendeu muito, né, eu também aprendi de uma forma diferente também, depois a gente vai usando outras metodologias, outros modos de ensinar, que aí você sofre menos, entendeu? Depois a gente ensina outros modos de colocar esses pontos que você não vai sofrer nunca mais. Mas parabéns, viu, pelo seu trabalho. Obrigada. Como diz o professor Juliano, também ela deve ter importado um material de fora do Brasil, porque não dá para produzir nada aqui. Não existe garrafa PET, nada. Nada de papel. Fico muito feliz de ter aí mais uma curitibana aí que virou fã da orientação, claro. Não vejo a hora também dela conhecer o meu projeto aqui na nossa escola, uma pena que isso não está acontecendo agora, até para ampliar aí os nossos conhecimentos e dividir aí as nossas aventuras. Parabéns, Eduarda, fico muito feliz de ver sua apresentação, tá? Parabéns. Obrigada. E convide ela, Juliana, a conhecer a Escola de Aventura. Pague uma passagem para ela vir, Juliana. Não, nós vamos fazer intercâmbio de excursão, de ônibus. Vai ser excursão mesmo, Curitiba. Ela ela tem que vir quase a pé. Pagar a passagem tem que levar por vídeo. É isso mesmo. Tá, o Duda, eu tive contato com o texto, né, repassei para a Micaela algumas coisas que podem, né, melhorar, mas parabéns aí pela experiência, o nível de organização, a sofisticação, o cuidado. Eu estou aqui salivando aqui de alegria de ver, né, algo tão bem cuidado. Então, parabéns, tá bom? A Micaela fez cara que provavelmente não é esse texto, é o outro, né? Mas é a idade, é o Alzheimer, eu sou cliente da Rose. Isso. Mas, enfim... Eu quero falar um pouquinho, deixa eu só carregar aqui o negócio. Deixa eu só ver se o Vinícius... Vamos fazer um teste de som. Vinícius, você está aí? Oi, Juliana, tudo bem? Oi, pessoal, boa tarde. Estou numa briga aqui com o computador, com a internet aqui, que não está fácil, viu? E o pior de tudo, eu estou banhando bastante. Mas consegui entrar. Mas, Vou tentar fazer uma apresentação via celular. Nunca fiz, mas vamos lá. Não, vai se organizando aí. Vamos dar mais... São 18 horas, né? Vamos conversar um pouquinho mais com a Duda para você ter 5 minutos aí para se organizar, tá? E chamar a assistência técnica. Micaela, o que só você viu aí no trabalho, né, da orientação que a Duda apresentou? Olha, eu gosto primeiro de dizer que você é muito atento. No meu olhar, você já sabe que a gente já não estava falando do mesmo texto. Bem, sobre o trabalho da Duda, gente, primeiro eu quero dizer para vocês que é um privilégio ter essa menina na escola. A Duda estava no primeiro ano, eu não conhecia o esporte de orientação, e a nossa missão era trazer as práticas corporais de aventura, porque é o tema do PET, e ainda por cima programado pela Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. E a Duda fez de forma brilhante, como ela fez nessa apresentação para vocês. Infelizmente, a imagem não mostra a preciosidade do mapa que ela elaborou, o cuidado que ela tem na preparação dos materiais, o cuidado que ela tem de escutar quem tem um pouco mais de experiência ou de vivência em determinada situação. A pergunta que ele fez colocou foi fundamental, porque parece que quando a gente chega com uma apresentação,
é muito fácil, né? A gente elaborou, mas de fato deu muito trabalho para a Duda. Eu sei o quanto que ela trabalhou em casa, tanto para preparar, primeiramente, a construção dos objetivos de um projeto pedagógico, né? Embora a Duda ela tenha vindo do magistério, e eu falo que é um presente para mim alguém que faz magistério, né? Porque ela sempre está me ensinando outras habilidades, outros conhecimentos que eu não tive, mas ela veio com muita dedicação. E essa dedicação fez com para mim, para a Duda, para as crianças e para toda a escola, porque uma corrida de orientação envolve os espaços compartilhados, e colocar 40 Prisma numa escola que tem educação integral, em que as crianças estão o tempo todo utilizando todos os espaços da escola, porque a quadra não é só para educação física na minha instituição, é para o integral também. O que a gente tinha que fazer? O tempo todo a gente tinha que orientar as outras turmas que não poderiam usar com os quintos anos. Isso eu acho que é um diferencial, assim, desse trabalho que foi realizado na escola, porque não foi A Micaela travou ou eu que morri? Travou. Acho que ela travou. É só eu que tenho essas paranoias, às vezes eu penso que eu estou morto. Mica, travou? Voltou, Travou Mica. você. Gente, eu tô no sítio. Eu vou desligar o meu vídeo. Mas é verdade, na outra reunião com a Juliana eu já falei que não dá. Não, eu só queria dizer assim, que o que eu vi é uma acadêmica me ensinando como trabalhar a prática corporal que eu não vivenciava, uma acadêmica que correu atrás desse conhecimento e que transformou um ambiente escolar a partir do engajamento que ela teve. Duda é uma referência para a gente no PET, ela trouxe a Denise para fazer depois disso uma oficina para gente. Tenho certeza que daqui a pouco a gente chama ele também para nos ajudar a ter menos sofrência com esse trabalho, que nos encantou, que mobilizou o interesse das crianças e que fez, assim, com que essa menina professora começasse o caminho da escrita com um artigo que está precioso para ser publicado. E eu sou muito grata por essa oportunidade, eu babo mesmo e aprendo com ela sempre. É isso. Obrigada, Mica. Eu que agradeço pela oportunidade de você ajudar e estar ali compartilhando, porque que nem a gente conversou ontem, ter essa oportunidade de você estar ali e abrir e fazer junto com a gente. Acho que foi a prof. Letícia que falou que ela coloca a gente nesse protagonismo lá na sala, que é muito importante também para a gente se sentir acolhido, porque às vezes a gente vai, faz um estágio numa escola e a gente não tem esse suporte. Então, ter esse suporte foi bem importante também para a gente poder desenvolver um trabalho e ficar tão bom. Duda, agora presta atenção. Nós temos aí a Duda, uma ex-caloura, né, contando as suas primeiras experiências. Aí nós vamos pegar alguém, né, uns 15 anos mais experiente, que é o Vinícius, e ele também vai contar como que é a primeira experiência. Eu lembro que coincidiu em 89, eu tinha 16 anos e fui votar. Aí o meu pai olhou para mim e falou, poxa, mas por causa da ditadura é a primeira vez que também eu vou votar para presidente. Mas que sacanagem, né? Mas o que eu estou brincando aqui, né, é que tanto professores mais experientes, né, quanto pessoas que ainda são professores em formação, a gente está começando meio que junto, né? Essa é uma coisa bonita, né? Um conteúdo novo, né, Vinícius? Está fazendo que tanto quem é ex-calouro, tipo a Duda, quanto veteranos há muito tempo como nós, né? A gente também se depare com as mesmas dúvidas, né, de como trabalhar o conteúdo. Então, vamos agora ouvir, né, o Vinícius contando a experiência com o trabalho que eles têm feito, que é
Muito bom, inclusive no virtual, é bem interessante. Vinícius, é com você agora. Desliga o microfone que ajuda. Verdade. Eu já comecei bem, ó. Para ver que a experiência muitas vezes acaba não contando muito, né? Não, nesse negócio todos somos calouros. Então, a 2020 veio para colocar, para nivelar todo mundo. Bem, meu nome é Vinícius, sou professor Vinícius, sou formado, me formei em 2000 na Unesp de Rio Claro, e desde então trabalho aqui na cidade de São José dos Campos. Sou natural daqui de São José dos Campos, e atualmente eu estou trabalhando na rede municipal de ensino, onde eu tenho a função de orientador de ensino, ou seja, acho que o termo mais fácil seria o coordenador da educação física aqui da rede municipal. E com o trabalho e com a publicação da BNCC e consequentemente do Currículo Paulista, nós fizemos um movimento de reestruturar o currículo aqui da cidade de São José dos Campos. Eu vou estar compartilhando com vocês, eu vou apresentar um pouquinho, de uma maneira bem rápida, um pouquinho de como a nossa rede está estruturada, e conversar um pouquinho de como que foi essa construção do currículo de práticas corporais de aventura aqui na rede. Gente, olha, eu tive um problema sério aqui com o computador, ele não acessava a minha apresentação, não conseguia entrar na reunião, eu vou fazer pelo celular. Então, talvez eu espero não ter grandes complicações aqui. Pessoal, a minha... Obrigado. Tá tranquilo, pode falar. Tá tranquilo? Tá aparecendo o slide de apresentação? Tá, é uma bruxa voando numa vassoura, é isso? Quase isso, viu? Aí depende da escola, hein? Isso. Bem, atualmente a rede de ensino municipal de São José dos Campos, ela conta com 48 escolas. É um privilégio que nós temos, todas as quadras são cobertas, todas as escolas possuem uma sala boa de material. Então, assim, acho que muitos problemas que muitas redes por aí, pelo Brasil afora enfrentam, é algo assim que nós não temos aqui dentro da nossa cidade. Logicamente, temos alguns problemas pontuais, né? Então, assim, acho que muitas reclamações porque tiraram a rede, é pombo que entra dentro da quadra, mas se nós compararmos assim com a realidade de muitas escolas do Brasil, nós somos, acho que uma rede assim bem privilegiada. Nós contamos com 100 professores de educação física, e desses 100 professores, em torno de 80% dos professores são professores efetivos, né? Então, a nossa cidade, nós somos funcionários estatutários, e então, assim, boa parte do grupo são professores efetivos que aí, logicamente, acaba tendo uma previsão de permanecer na rede por um bom tempo, ou já fazem parte da rede por um bom tempo, né? Então, nós temos assim, um grupo assim, bem misto mesmo, né? Então, assim, eu tenho uma boa parte que já tem mais de 15 anos dando aula, e também tem uma boa turma de professores que estão chegando. Acho que uma das grandes vantagens em relação à nossa estrutura aqui que a rede municipal tem é um centro de formação de professores, é um local na cidade, num prédio,
que fica num parque maravilhoso, que tem uma arquitetura fantástica, muito verde em volta, e nesses locais que normalmente ocorrem as formações presenciais. Então, nós temos um processo de formação continuada que ocorre no HTC, na hora de trabalho coletivo dos professores. Atualmente, a nossa rede, ela tem, os professores precisam cumprir de 4 a 5 horas de HTC semanais, e, inclusive, tem uma remuneração além das horas, de 20%. Então, acaba tendo um retorno bom também financeiramente para os professores que cumprem o HTC, que é o nosso momento de formação continuada. Eu trabalho diretamente com esse momento, né, além desse trabalho de estruturação do currículo, trabalho também estou à frente do processo de formação continuada dos professores aqui na nossa cidade. E dentro desse processo, nós contamos também com a rede parceira. Então, nós contamos com o SESI, com o SESC, e parcerias também com alguns institutos, como o Instituto Esporte e Educação, da Ana Moser, o Impulsiona, o Instituto CADES, que nós tivemos uma formação a respeito de tênis, o Instituto Patrícia Medrado. Então, nós temos toda uma rede parceiras também que nos auxilia nesse processo de formação. E uma das frentes de formação foi também a nossa parceria com alguns professores universitários. Então, em 2019, eu tive a oportunidade de trazer o Juliano para estar oferecendo uma formação aqui para os meus professores. Ele cuidou muito bem dos meus professores, já vocês estarão vendo o que o Juliano aprontou. Então, deixa eu adiantar aqui o slide. Então, esse aqui é meu grupo de professores, né? Inclusive, essa aí também essas fotos foram em um desses momentos de formação. Aqui é a nossa estrutura. Nós temos, dentro da cidade, nós temos muitos parques, muitas praças, e aí nós temos algumas estruturas. Isso aqui são parques públicos, parques públicos aqui já são a estrutura da escola, no caso aqui, uma atividade de luta. Isso aqui é uma quadra de uma escola recém-inaugurada. As nossas escolas, elas mantêm esse padrão de pintura das quadras. E aqui o nosso centro de formação. Esse aí é o professor Juliano. Estava ensinando skate para uma professora em cima da mesa. Aqui a área as salas de formações. O espaço, inclusive, nesse dia foi muito interessante, porque nós tivemos uma reclamação dos gestores que os professores estavam andando de skate dentro do centro de formação. Acho que todos nós professores já estamos acostumados a ter esse tipo de problema dentro da escola, quando nós ousamos fazer alguma ação diferente, né? Bem, agora vou começar a apresentar um pouquinho a estrutura do nosso currículo. O nosso currículo ele foi elaborado. Primeiro, nós partimos de uma matriz curricular que ela foi elaborada no ano de 2013. Tradicionalmente, nós temos um grupo de professores desde essa época que se reúne, né, nesses horários de HTCs para estar discutindo e também estudando. Então, em 2013, para a elaboração da matriz, foi contratado um consultor um consultor para preparar a matriz. Em seguida veio outro consultor que ajudou no processo de implementação, mas em função da pandemia no passado, nós tínhamos a previsão orçamentária para estar contratando um consultor para fazer esse trabalho, e acabou, e como não foi possível, nós acabamos trabalhando somente com um grupo de professores. Então, nós montamos um grupo de trabalho onde nós fizemos um processo de avaliação da matriz,
e decidimos algumas ações que vai estar conduzindo as aulas de educação física para a implementação pós-BNCC. Então, vou estar apresentando para vocês algumas concepções teóricas do nosso currículo que vai servir de base para o trabalho dos professores. Essas concepções ainda não é um consenso na rede, então foram algumas dessas concepções eu mesmo que elaborei, outras surgiu um pouquinho desse grupo de discussão desses professores. Então, acho que o nosso currículo ele foi pautado nessas dimensões de conhecimentos das etapas escolares propostas por Gonzalez e pela Schwengber em 2012, onde eles indicam, né, um foco do trabalho da educação física para cada etapa escolar, sendo a educação infantil, os anos iniciais, o foco do trabalho de todas as unidades temáticas seria em cima das possibilidades do se movimentar, fazendo com que os alunos eles possam realmente experimentar o máximo de experiências corporais possíveis, explorar as habilidades. Aí, a partir o segundo momento seria as práticas corporais sistematizadas, que onde os alunos eles começam a ter contato de como essas práticas foram concebidas, como elas estão inseridas dentro da nossa sociedade. E um terceiro momento, que acaba contemplando os alunos quase saindo do ensino fundamental, seriam as representações sociais, todas as discussões que a sociedade, né, tem em relação às práticas corporais, todos os estereótipos, preconceitos. Então, assim, o nosso currículo, ele contemplou essas dimensões de acordo com as fases. Um outro detalhe interessante, até mesmo já direcionando um pouquinho mais o trabalho dessas fases, foi essa concepção do currículo espiralado. Então, o nosso currículo, nós percebemos que as habilidades, a progressão das habilidades, elas acabam elas têm pequenas variações, elas vão ao longo dos anos, elas aumentam a complexibilidade. Então, você sempre, por exemplo, a unidade temática de ginástica, de esporte, dança, você vai trabalhar do 1º ao 9º ano. Só que a cada ano você vai aumentando o nível de complexidade, o nível de exigência, até mesmo conta um pouquinho com a taxonomia de Bloom, né, que vai avançando em relação ao nível de complexidade das habilidades. Então, e aí nós concebemos, né, que dentro desse modelo de um currículo espiralado, do 1º ao 4º ano, o foco maior do trabalho vai ser em cima dessa possibilidade de se movimentar. Entre o 5º até o final até o 7º, em relação às práticas corporais sistematizadas, e principalmente o 8º e o 9º, ele vai ser justamente, a gente vai se debruçar um pouquinho mais em relação às representações sociais das práticas corporais. Isso não quer dizer que essa divisão está congelada. Logicamente, vai ter questões no 1º ano que as representações sociais elas vão estar presentes, logicamente, de acordo com o nível de entendimento e aprendizagem das crianças. Por exemplo, nessa fase da possibilidade de se movimentar, né, ela vai ser contextualizada em relação às práticas corporais. Então, esse trabalho do aumento da complexidade ao longo dos anos, ele se faz diante do currículo espiralado. Uma outra coisa que está presente no nosso currículo
que ele foi concebido, ele foi elaborado, né? Inclusive, ele não teve, em relação às habilidades, ele não teve grandes mudanças em relação ao Paulista. Nós incluímos algumas habilidades, modificamos, mas no geral, o grupo de professores decidiu que nós iríamos trabalhar com as habilidades do currículo paulista, que está muito parecido com o da BNCC. E acho que a única grande diferença do nosso currículo é que as habilidades, elas estão, não tem aquela linha de divisória. Se você pegar o currículo paulista, para cada habilidade repete o objeto de conhecimento. E nós entendemos que essas habilidades elas funcionam de maneira interdependentes e complementares. Então, por exemplo, inclusive eu estava voltando no carro agora, pensando, né, na apresentação, e ela acaba tendo ela acaba sendo contraditória, porque uma atividade ela não consegue contemplar uma habilidade inteira, mas dentro de uma atividade, de uma aula de educação, de uma atividade na educação física, muitas vezes eu consigo trabalhar elementos de várias habilidades. Então, por isso nós decidimos, na elaboração do nosso quadro, deixar conjuntos de habilidades, e muitas vezes esses conjuntos de habilidades, eles podem ser contemplados por meio de uma sequência didática ou projetos, os professores têm autonomia para isso. Bem, para que uma coisa que chocou muito a nossa cidade, os professores aqui, foi as novas dimensões de conhecimento apresentadas pela BNCC. E para que a gente possa estar atendendo essas dimensões de conhecimento, e logicamente trabalhar com as habilidades, inclusive isso eu brinquei com o Juliano ano passado, eu havia esquematizado, pensando num projeto, pensando em uma sequência didática, eu agrupei as dimensões de conhecimentos em ações pedagógicas. Então, a primeira ação seria a ação do conhecer, onde os alunos eles vão ter um primeiro contato com a prática corporal, e esse grupo do conhecer, ele envolve a análise, a compreensão e a experimentação. O segundo momento seria o vivenciar, onde os alunos eles vão realmente sentir no corpo, né, as práticas que serão apresentadas. Uma coisa assim que, pelo menos nós tivemos bastante dificuldade por aqui, foi em relação a essa mudança. Antes, os professores trabalhavam com menos práticas e acabavam ensinando mais. Hoje, de acordo com o novo currículo, os alunos vão ter muitas vivências de várias práticas, só que com menos profundidade. Então, essa questão do vivenciar, que acaba contemplando o uso, a apropriação e a reflexão sobre a ação, pelo menos em parte, é bastante importante. E uma coisa interessante também é que essas duas primeiras ações pedagógicas, elas contemplam muito a ação do professor, em como apresentar as práticas, em motivar, em proporcionar as vivências. E aí nós vamos para o terceiro grupamento de ação pedagógica, que é o problematizar, onde começa a surgir os problemas, onde muitas vezes o professor pode provocar esses problemas para gerar algumas discussões. E nesse momento que acaba tendo um foco muito grande nas questões atitudinais dos alunos, né? E diante de todas dessas resoluções de problemas, é possível desenvolver a construção de valores, e a partir desse momento os alunos começam a curtir. Alguns alunos vão, para entrar na fruição, eles vão gostar de fazer ou gostar de existir. E aí, por fim, a última ação pedagógica do currículo, que vai contemplando as dimensões de conhecimento, é o produzir. Embora esse produzir, esse termo muitas vezes acaba não soando de uma maneira assim muito positiva, mas é justamente do aluno ter autoria, do aluno conseguir reproduzir aquilo, levar aquele conhecimento, aquelas experiências das práticas corporais para a comunidade dele. Então, um dos focos do nosso trabalho vai ser justamente dar os objetivos para que o aluno consiga
realmente realizar as práticas fora da escola, como confecção de implementos, dentro das nossas orientações complementares, os alunos vão estar elaborando festivais nas variadas unidades temáticas, justamente para desenvolver essa questão do protagonismo comunitário. Aqui no próximo slide, eu acabei destacando um pouquinho, isso aí foi uma versão anterior quando eu estava elaborando tudo isso daí, né? Eu destaquei alguns verbos que aparecem nas habilidades. Então, o foco nos verbos estão presentes aí. Agora, de uma maneira muito específica, dentro da prática corporal de aventura, o foco da nossa habilidade em relação às práticas corporais de aventura, para os anos iniciais, nós vamos estar trabalhando em cima das microaventuras, principalmente para estar atendendo essa necessidade dos alunos, aquela dimensão lá das etapas escolares, das possibilidades de se movimentar, para que os alunos possam realmente estar experimentando o maior número de estímulos, e dentre eles os relacionados às práticas de aventura. Já no sexto e no sétimo ano, logicamente, seguindo a organização da BNCC, né, nós vamos estar trabalhando com as práticas corporais, no caso, as urbanas, e assim, com o foco dos alunos conhecer realmente como essas práticas ocorrem, particularmente aqui na nossa cidade, nós temos várias manifestações. Um exemplo de uma prática que é muito comum aqui, embora assim, muitas vezes acaba não sendo classificada, mas a maneira como que ela é utilizada aqui em São José dos Campos é o mountain bike, que existem vários grupos que fazem trilhas, mas assim, não tem aquela intenção de competir como uma forma de lazer. Então, assim, com certeza os nossos alunos conhecem alguém que participa desses grupos aí de mountain bike. E, logicamente, o oitavo e nono já vai se debruçar. Logicamente, vai ter que fazer esse mesmo movimento para conhecer as práticas corporais de natureza, mas o foco maior vai ser em cima das representações sociais em relação às práticas corporais. Logicamente, nos outros anos, não tem como. A gente acaba discutindo a respeito disso, mas o foco maior vai ser para o oitavo e para o nono. Aqui tem alguns... o nosso currículo, principalmente nos anos iniciais, que foi o nosso grande diferencial, nós dividimos as práticas corporais em 3 modalidades, de acordo com algumas características. Então, os alunos... Eu acabei colocando um slide fora de ordem aqui. Os alunos do 4º ano, eles vão estar vivenciando as práticas lúdicas verticais e urbanas. Então, são práticas relacionadas à escalada, à utilização de cordas, ao parkour. Então, nós vamos trabalhar com exercícios, com as microaventuras, contextualizadas com essas habilidades. Nossa. Deixa eu ver se eu consigo abrir o vídeo aqui. Isso aqui, vasculhei o meu arquivo pessoal, viu? Ó. De algum exemplo, de mais um exemplo da... Isso seria uma microaventura de escalada que entraria dentro desse grupo. Ele vai repetir.
Um segundo objeto que nós criamos, objeto de conhecimento que nós criamos, foi as atividades lúdicas de deslocamento, que os alunos do quinto ano, que vai atender os alunos do quinto ano. Então, são todas as práticas corporais de aventura que envolve deslocamento, como, por exemplo, e logicamente envolve um equipamento, como skate, bicicleta. Ó, aqui nós temos o carrinho de rolemã, isso aí foi feito após nosso período de formação. Esse aqui, ó, tinha alguns esqui com papelão. E tem um vídeo curtinho também. Tem mais um trenó de grama também, feito com madeira velha na escola, que também é uma das formas também dos alunos estarem vivenciando também essas sensações relacionadas às atividades de deslocamento. E, por fim, as atividades lúdicas de equilíbrio. Esse era o visual que eu tinha quando eu estava dando aula na escola. No fundo, ali tem a Serra do Mar, nossa, lugar maravilhoso. Isso aqui, a professora Camila participou do grupo, então todas as escolas receberam um kit de slackline. E aqui está o nosso currículo, dos anos iniciais, onde, nossa, pior que aqui as letras aqui ficaram bem pequenas aqui na apresentação aqui para mim. Então, aqui nós temos as habilidades para o terceiro, para o quarto. Eu vou estar compartilhando com o Juliano esse material, acho que fica mais tranquilo para que vocês possam estar lendo depois. Então, e aí nós dividimos os objetos de conhecimentos em práticas corporais de aventura, atividades lúdicas de equilíbrio, atividades lúdicas de verticais urbana e de deslocamento. E aqui dos anos finais, né, que acabou seguindo a estrutura da BNCC. Ele só foi reorganizado por ano. E eu gostaria de agradecer a oportunidade. Assim, como eu apresentei pelo celular, realmente apanhei um pouquinho aqui, como o Juliano disse, os calouros de vez em quando apanham, né, ainda mais dessas tecnologias tiozão. Acaba sofrendo um pouquinho, mas eu quero agradecer a oportunidade de poder estar partilhando um pouquinho essas experiências, tudo isso que nós estamos vivenciando aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Rapaz, hoje foram 2 apresentações de altíssima qualidade. Parabéns, Vinícius. Muito bom mesmo. Olha. E é isso, né? Quando vem uma nova tecnologia, todo mundo vira calouro. Vinícius já mostrou que é possível apresentar um trabalho aí no celular. Depois eu vou querer... E aí, né? Letícia, Joelson, Eli, Patrícia, a Larissa lá de Curitiba, né? A Liana, que é de Fortaleza, o pessoal que está na escola, né? É legal porque, veja, o Vinícius deu uma solução que, para nós que estamos no Paraná, né, o Alessio, né, também desenvolveu uma solução parecida, começando a partir do terceiro ano para o estado inteiro, né? Já apresentei o Alessio e o Vinícius um ao outro, né? Porque são irmãos gêmeos separados no nascimento, né? Os caras tendo as mesmas ideias. E aí o Alessio traz o Roger Caiuá para trabalhar a ideia de jogos de aventura, né? Então, a estratégia do Alessio para convencer a ir para o terceiro ano foi, né, entender que, olha, né, aquele argumento que eu acho que pode ser cansativo, mas eu não posso me cansar de repetir, né? Quanto antes a criança ter contato com esse conhecimento da cultura corporal, menos
né, probabilidade de insucesso, e é bom até para o professor, porque ele começa por meio do conteúdo, jogo e brincadeira, e vai se aproximando gradativamente, de forma segura, barata, né, até chegar nas modalidades em si. Então, aluno e professor vão, ambos calouros, né, o aluno sem saber que é calouro num conteúdo, né, e o professor consciente disso, avançando. Então, eu gostei muito, porque o Vinícius é um cara que não tem medo de currículo. Eu gosto disso. Tem gente que não tem medo de cara feia, e o Vinícius não tem medo de currículo, né? Ele olhou para a BNCC como qualquer professor tem que olhar. Tá, é um documento, deixa eu ler, entender e trazer para a minha realidade, né? Então, Vinícius, meus parabéns, né? Eu sei que você acabou não aproveitando quase nada disso no seu mestrado, mas temos que publicar juntos essas experiências aí. Eu vou passar agora para a Denise Luiz, né, que ela vai fazer também uma interlocução, mas eu também quero deixar uma pergunta para você. Conta um pouquinho mais como foi essa criação de novas categorias pedagógicas para a realidade de vocês aí, né? Ou seja, de certa forma, você foi até o terceiro ano, você queria ir até o primeiro e aí houve resistência, ou era o terceiro ano mesmo que vocês queriam? Já é a segunda pergunta. A primeira é, como foi a elaboração dessas categorias? Qual foi a influência, a leitura, né, que influenciou você? E eu gosto muito, eu tenho discutido muito assim, referencial que a gente usa, Paulo Freire, Foucault, Darwin, seja quem for, né, até mesmo, né, Rose Clever do Scholar, assim, são para inspirar, depois a gente vai criando o nosso em cima do que as pessoas vão fazendo, né? Então, eu quero que você conte essa experiência e também se você almejava ir até o primeiro ano ou se houve resistência, né? Quais são as principais resistências que os professores disseram, né, para você, essas 3 questões. E aí a Denise também vai fazer umas questões, aí você responde em bloco. Acho que algumas coisas que o professor Juliano também questionou agora era uma dúvida minha. Eu queria saber se a ideia foi tua de trazer para o currículo ou se foi o contrário, os professores que sugeriram e você foi atrás de buscar isso para trazer a formação para eles. E aí isso, como é que os professores recebem isso? Porque eu tenho a impressão que em Curitiba a gente está fazendo o contrário, a gente está tentando levar e quebrar um pouquinho o nosso currículo e mostrar outras coisas que podem acontecer, mas a gente tem uma secretaria, um departamento muito fechado, que não, siga o currículo, até dizem que o currículo é flexível, mas eu não vejo tanta flexibilidade, ainda mais agora nas videoaulas que a gente tem que fazer o que está sendo posto nas videoaulas, né? E não tem quase que nenhuma brecha para a prática corporal de aventura. Né? E aí queria entender também se a ideia foi tua para os professores ou dos professores para você, um pouco dentro mesmo do que o professor Juliano tá falando. Bem, vamos lá. Em relação à introdução das práticas de aventura dos anos iniciais, ele já era uma prática que acontecia de forma isolada. Alguns professores já desenvolviam algumas atividades, falsa baiana, algumas coisas relacionadas ao parkour, o próprio skate mesmo, que o Juliano, na semana passada, ele comentou a respeito da professora Mariana Benaton. Então, já havia esse movimento dentro da escola, partindo de alguns professores. Uma outra característica, uma outra coisa interessante também, que acaba contribuindo bastante, é que a cidade oferece muitas possibilidades. Então, nós temos várias pistas de skates pela cidade. Muitos dos nossos alunos, eles acabam já praticam algumas atividades de aventura, principalmente o skate, mountain bike, aqui na região. E também ele foi muito para, acho que em relação, teve um trabalho também de formação continuada também em relação às práticas corporais de aventura. Então, como eu
falando no início da nossa apresentação, esse trabalho da formação continuada, esse trabalho com as parcerias, parceria do SESC, parceria com o SESI, acabou contribuindo também, principalmente para que os professores vislumbrassem essa possibilidade de estar trabalhando. Em relação à construção do currículo, por que começou no terceiro ao invés do primeiro, nós tivemos assim, nosso grupo de professores, acho que vou aproveitar e responder também o embasamento teórico disso daí. O nosso grupo de professores, a grande maioria, são formados aqui na região. E São José dos Campos, por mais que seja a cidade da tecnologia, a cidade do avião, esse final de semana, né, a cidade do primeiro satélite brasileiro, é uma cidade muito, muito tradicionalista. Então, assim, a concepção teórica dos nossos professores, assim, ainda foi pautada ainda em cima do tecnicismo. Então, existe, assim, uma necessidade, uma ligação muito forte com essa questão das habilidades motoras, com essa questão voltada, principalmente em cima de Galarrot. Então, e aproveitando esse embasamento teórico que o Gonzalez agora eu não vou lembrar o nome da segunda autora lá daquele quadro lá das possibilidades de se movimentar, ele realmente não vou conseguir lembrar o nome do autor agora. Então, assim, isso aí que acabou dando esse embasamento. E as práticas corporais de aventura, ela vai estar entrando justamente com o trabalho, o carro-chefe. As unidades temáticas chefe dos anos iniciais são as unidades temáticas de ginástica e jogos. Então, durante esse processo de formação, eu tenho trabalhado muito para que dança e as práticas corporais de aventuras possam seguir também essa linha de ginástica. Tanto é que dentro das habilidades que foram criadas em cima dessas características, né, principalmente em cima de habilidades motoras, apresenta alguns elementos constitutivos. Então, elementos constitutivos é uma coisa que vai aparecer muito dentro do nosso currículo, em dança, em ginástica, porque nós concebemos, a partir do momento que os alunos eles têm uma vivência dentro desse repertório motor, em relação à dança, em relação à ginástica, em relação à prática corporal de aventura, que muitas vezes acaba se encaixando lá dentro do princípio de Galarrot, que fala em cima em relação às atividades, às habilidades de locomoção e de estabilização. Então, ela acaba somando com essas unidades. Então, foi em cima disso, e principalmente em cima da característica do meu grupo. Então, assim, se nós pegarmos a data de formatura da maioria dos meus professores, a grande maioria tiveram uma formação mais tecnicista. Então, acho que até mesmo em respeito aos meus professores, a esse conhecimento, logicamente nós estamos discutindo, nós estamos quebrando alguns paradigmas, né, em relação a isso, mas é um conhecimento que a gente não pode ignorar, é algo assim que eles fazem bem. Então, foi em cima disso que nós elaboramos esse currículo, com essa estrutura para o terceiro ano e com essa divisão aí logicamente pautada em cima das microaventuras. Juliano, consegui responder todas? Meus parabéns, hein? E aí, Denise, ficou satisfeita aí de entender um pouco da questão das resistências, ou quer que ele conte um pouquinho mais do... Não, eu entendi, fico grata e fico imaginando assim também que são coisas que a gente pode trazer para as nossas discussões aqui. Perfeito. Esse trabalho da formação continuada é essencial, sabe? Assim, a possibilidade de você reunir os grupos, reunir um grupo de professores, gerar a possibilidade para que eles conversem, discutam entre os pares. Então, assim, é uma possibilidade bastante interessante.
no ano passado, eu fiz quando nós trabalhamos de maneira remota com currículo novo, então, é algo assim que muitos professores até questionaram, alguns professores até questionaram, né? Não, mas vamos elaborar um currículo mais fácil, que seja mais fácil para a gente elaborar atividade remota. Não, mas nós vamos perder uma oportunidade de estudar o currículo novo, de produzir coisas em cima do currículo novo, né? E assim, algo assim que foi bastante interessante, que eu fiz um Jamboard, em que eles apresentavam em relação às práticas corporais de aventura, se eles teriam dificuldade, teriam facilidade, ou se eu preciso estudar um pouquinho para estar aplicando. E em relação às dificuldades, assim, boa parte dos professores, logicamente, poucos que falaram que teria bastante facilidade, mas boa parte dos professores ficaram ali entre eu preciso estudar e eu iria implementar. A minoria, assim, realmente se posicionou assim, isso aí não dá para fazer dentro da escola, mas acho que principalmente em função desse processo de formação continuada, que eles tiveram a oportunidade de conhecer, de ver algumas possibilidades em relação às aventuras. Inclusive, até assim, eu acabei não colocando aqui um dos recursos que nós tivemos aqui foi alguns professores que gravaram videoaulas em cima das práticas corporais de aventura. A professora Camila, que era a professora do Slackline, que acredito que seja aquela aula. O Juliano me colocou numa fria no dia no outro lugar que eu não sabia desse fato, que a professora foi dar aula de Slackline, as crianças gostaram tanto que não queriam ir embora. Aí os pais invadiram a escola para tirar as crianças, foi uma confusão danada. Eu acredito que deve ter sido aquela aula lá da foto. E a professora Camila a única experiência que ela teve de prática corporal de aventura foi dentro dos HTC, nas formações continuadas. Então, assim, isso aí é uma coisa que deu bastante força também para o grupo. Um professor vendo o que o outro consegue fazer. Vinícius, a Eli está impossibilitada de se comunicar, mas ela fez uma pergunta que eu falei assim, nossa, que danadinha, ó. Ela pegou no calcanhar do Vinícius, safadinho. Vinícius, como que está sendo a realidade concreta do ensino de práticas corporais de aventura no período de epidemia? Qual foi a solução que vocês fizeram? O que vocês desenvolveram? Qual é o resultado? Bem, atualmente, a nossa cidade, nós estamos, a partir de 8 de março, nós voltamos com as aulas presenciais. Então, nós estamos trabalhando com 30% da escola. Inclusive, infelizmente, mesmo com o nosso governador hoje decretando que nós vamos entrar na fase vermelha ainda, a escola foi considerada essencial, então continua. Tanto o Estado como a nossa prefeitura continuou com a aula presencial. E assim, os professores, eles elaboraram algumas atividades remotas. Então, o foco maior foi principalmente em cima da contextualização das práticas. Então, onde foram apresentadas, principalmente em atividades impressas e também no Google Forms, atividades num contexto um pouco mais teórico nesse período, porque muitos professores não tinham segurança para estar passando algumas atividades práticas, não sei, algumas atividades de escalada horizontal, alguma coisa assim para os anos iniciais, mas para os anos finais a abordagem foi realmente mais teórica mesmo, durante esse período. Principalmente porque o professor não tinha condição de dar o feedback, de fazer a intervenção direto com o aluno. Foram poucos os contatos, né? E alguns professores realizaram o Google Meet, né? Então, mas mesmo assim, eles ficou mais no campo teórico mesmo nesse período. Obrigado. Aí a Denise ficou com vergonha, deixou o recado também. Está todo mundo com vergonha, tem que ficar falando que as pessoas... Eu não tenho vergonha, não. É que eu já falei. Então fala aí o que você escreveu. Aí a Liana fecha, e aí a gente...
Eu sei, né, que a Micaela também quer falar, tal, mas... Então, vamos fazer um bloco aí para a gente fechar. A gente ainda tem 10 minutos antes de encerrar. Então, vamos fazer um blocão. Denise, Micaela, Liana... Vinícius, se vocês construíram algum material, algum caderno de exercícios, atividades, por favor, compartilha com a gente, que é muito bem-vindo. Até esse material que você falou também, que os professores construíram agora no remoto, né? Se você puder compartilhar com a gente. Sim, eu preciso sistematizar esse material, que foi produzido muita coisa. Tem o portal do LED, LEDI, portal LED, eles têm todas as atividades que foram postadas, então vai precisar dar, realmente dar uma garimpada boa. Tem muito material que os professores produziram, tudo que os professores produziram foi postado nesse portal. Eu tenho durante 7 semanas, eu elaborei também um caderno eu elaborei as atividades para que os alunos fizessem em casa, e que acabou constando também algumas atividades. Eu posso estar compartilhando depois com o Juliano e fazer e tentar organizar esse material que foram mais de... Acho que foram produzidos material em 24 semanas. Então, para todas as unidades temáticas, tem muita coisa. Imagina, 47 escolas produzindo materiais 24 semanas, do 1º ao 8º ano. Então, para a educação física tem muita coisa nesse material. E também tem um vídeo que a Camila gravou na TV Câmara, na TV Câmara também, que eu posso estar disponibilizando também. Maravilha. Ô Vinícius, antes que a Rose pediu mentalmente para perguntar se vocês já colocaram para idosos aí a aventura. Estou brincando. Micaela, fala aí, senão... Não, quero dar... Estou tentando entrar no EJA aqui, mas não estou conseguindo. Introduzir educação física no EJA aqui na cidade, mas olha, vou conseguir. Quero parabenizar o Vinícius, assim, bastante inspirador, e só pontuar, até para os acadêmicos que agora estão construindo os artigos, tanto do PET como aí da Escola de Aventura, que muitas vezes a gente vai, assim como não tivemos na educação física escolar práticas corporais de aventura, a gente já coloca, na escola não existe práticas corporais de aventura, e daí é bom que tenha uma referência boa aí desses professores que construíram uma proposta curricular, porque como você falou, muitas práticas de aventura acontecem na escola historicamente, mas às vezes não está registrado. E daí, como eu não tive essa experiência na minha vida escolar, eu já pontuo que não existe. Então, já é para se repensar. Eu posso colocar assim, eu coloco para os acadêmicos, olha, não vivi isso, mas em tal prefeitura isso existe. É possível, então, que possamos realizar aqui. Eu achei que é fantástico, enquanto um dado mesmo para a gente colocar nas nossas escritas e nas nossas falas também. E eu gostei muito, já aqui psicologicamente passando para a professora Rose, uma proposta, essa divisão que você fez, as categorias, eu achei super legal para a gente pensar em construir para o PSF, para o Projeto Sem Fronteiras, porque a gente também tem, né, somos todos novos no PET, nas práticas corporais de aventura. Na escola a gente está engatinhando e no Projeto Sem Fronteiras também, e talvez não embarcarmos numa única prática corporal de aventura, mas com essas categorias de verticais, com deslocamento, foi muito bacana que ampliou meus horizontes, assim, para pensar nos dois contextos em que estou inserida. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço a pontuação. Bacana. Eu vou deixar um desafio aqui para todo mundo, para Fernanda, para Letícia, para Manu, para Adriele, para Juliane. Também vou estender o desafio para as novinhas lá de Curitiba, o Tiago, né, a Monique. É o seguinte, eu sei, porque eu sou velho nessa coisa,
que o primeiro caderno didático foi feito para o ensino médio por uma menina orientanda do professor Edmundo, da Federal Fluminense. Tentem achar essa menina, vocês que são jovens, vocês têm aí essas coisas, né, para fazer amizade, Tinder, né, essas coisas aí que eu não uso esses aplicativos, mas acha essa menina aí, tenta ver se ela ainda tem o primeiro caderno didático. Isso daí, deixa eu ver, ela fez em 2010, 2012, né? Veja, já vai fazer 10 anos aí do primeiro caderno didático, né? E é naquela época que ainda o enfoque era na aventura na natureza, mas muito legal, né? Então, provavelmente, o primeiro caderno didático foi feito por ensino médio, por essa menina, orientando aí do professor Edmundo, da Federal Fluminense. Eu não, com os meus recursos, né, eu não consegui. Mas veja só, eu acho que Facebook é coisa moderna, e todo mundo fala que já não usa mais, que agora o negócio é Instagram, então eu faço o desafio à molecada, né, que a Federal Fluminense fica em Niterói, né? Então, essa menina provavelmente é de Niterói ou de São Gonçalo, né? Niterói é uma cidade do lado do Rio de Janeiro, é como aí o povo de Curitiba seria Pinhais, né? Então, ela é de alguma das cidades aí da região, Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, né? Por favor, descubram aí, vocês que têm esses aplicativos, Matchchat, Tinder, foto não sei o quê, né? Eu não sei para que servem essas coisas, mas vocês se comunicam com essas coisas legais aí. Descubram, né? E o Vinícius também vai juntar as figurinhas dele para mandar uma amostra de material, né? Ele já postou alguma coisa, Micaela e Denise, né, no nosso Facebook, né, do curso de práticas corporais. Há um bom tempo ele já compartilhou alguma coisa ali para a gente, né? Tá bom? Muito bem, eu quero agradecer, então, de novo, as ótimas apresentações que nós tivemos, né? Se der tudo certo, semana que vem a gente vai ter mais duas, talvez a Rochelle de Manaus, né? O negócio aqui vai ser Brasil, né? Vai ter... não vai ser pouco, não, né? Talvez até eu vou ver se o Alessio fala da experiência do Paraná, né? Que para quem está aqui também interessa. E também já estou combinando aí com mais algumas... Mas tentar variar, né? Porque, assim, por exemplo, tem a Cibele, a gente já conhece pra caramba, embora seja uma das melhores experiências, mas tentar trazer novidades, figurinha nova aí pro pessoal, né? Para Denise e para Micaela, né, que já fizeram o curso, né? Para nós é novidade, se a Cibele vier aqui, arrasa, né? Né, Liana? Mas vamos tentar também trazer umas novidades aí, tá bom? O Vinícius, tem um grupo muito forte de meninas, principalmente no Norte e Nordeste, que eu apelidei elas de coletivo de autoras, né? E junto aí com essas meninas aqui de Curitiba, as que você tem aí, é incrível. Veja só, análise, arqueologia de gênero, né? Você tinha 3 mulheres que iniciam a conversa. Heloísa Bruns, né, na Unicamp, Gisele Schwartz, né, que aí chega mais tardiamente, e a Vera Costa na Gama Filho. Aí depois começa os homens, Dimitri, Igor, Flávia Ascânio, Juliano, aí começa, né? E agora a gente está tendo um movimento de renovação de professoras que estão na escola, né? Aquela minha brincadeira, né? As meninas da aventura, né? Que é esse coletivo de autores. Aí você tem a Liana e a Lana no Ceará, aí lá no Rio Grande do Norte tem mais umas 5, né? Aí tem a Patrícia, que está em Belém. Dá um oi para a gente aí, Patrícia, para saber se a chuva já chegou na sua casa, né?
Gente, me desculpem, é porque a gente está realmente... Esse é o pico do inverno amazônico, né? Então, vocês já imaginam. Hoje, um outro colega de aqui próximo também falando, ele diz, ai, Patrícia, eu morro de vergonha assistindo aula, aí de repente cai tudo, né? O Vinícius agora preocupado, disse, ai, Vinícius, precisa vir aqui para o norte, né, em Belém do Pará, para te ver o que é inverno amazônico. Ontem uma amiga da Bahia, a Neide, ela dizia assim para mim, amiga, como é que eu vi no Jornal Nacional tudo alagado? Eu falei, minha amiga, isso é inverno amazônico, né? Então a gente já está acostumado, ela falava assim, todo ano acontece isso, eu falei, todo ano a gente tem isso, né? Então a gente já está vivendo isso há um tempo, só que a gente não tinha tanta dependência quanto a gente tem hoje, né, para se falar. Assim, Duda, na hora que eu ia te fazer uma pergunta, infelizmente a internet não ajudou, né, mas eu queria te parabenizar. Eu ia te fazer uma pergunta em relação ao fair play, né, como é que as crianças reagiram em relação à atividade, de serem honestas, de passarem pelos prismas delas, e Vinícius, assim, eu adorei as categorias, viu? Eu fiquei, assim, muito, muito feliz, assim, assistir você falando, né, ver as imagens, eu acho que é uma grande contribuição, eu acho que dentro desse processo, a norte aqui, a gente ainda não conseguiu avançar dessa forma. A BNCC, há pouco tempo, na verdade, que os professores vêm trabalhando com isso, e a gente tem tido, inclusive na universidade, né, a gente tem tido uma experiência na matriz curricular do curso de Educação Física, foi a primeira vez agora, né, e a gente tem começado pelos campos universitários mais distantes, no norte, é a primeira vez que nós oferecemos práticas corporais de aventura. Na capital, os alunos ainda não tiveram essa disciplina, e nós começamos na matriz nova curricular da estadual, nós estamos começando pelos campos mais distantes. Nós começamos pelos campos do Marajó, e aí está vindo Altamira, Santarém, que são os locais mais distantes que nós temos no Pará, os campos universitários que a gente tem da estadual. Mas isso é muito interessante, né? E aí você entende, né? A gente até consegue fazer uma leitura disso. Se os professores em formação também ainda não tiveram, né? Os alunos ainda não tiveram, e a dificuldade que a gente tem hoje, inclusive, dentro da universidade, de ter um profissional que trabalhe com essa disciplina. Tá? Então, a gente está vivendo um pouquinho isso. Mas parabéns, viu, Duda? Parabéns, Vinícius, assim, maravilhoso. Viu, Juliano? Parabéns, Gil, assim, pelos convites que você fez hoje. Hoje, assim, fantástico. Apesar de me sentir solitário, né, porque eu reúno um montão de gente boa e eu me sinto uma exceção, né, mas aí é bom que eu me disfarço no meio dessa gente maravilhosa. Bem, vamos então, assim, para encerrar, eu vou pedir que o Vinícius faça o seu fechamento, a nossa maravilhosa... Está aí ainda? Está com vergonha? Cadê aquela... A Duda? Está viva, Duda? Isso, você já responde a Patrícia e a Micaela encerra fazendo o reforço da meditação de segunda-feira, tá bom? É com vocês. Vou até já encerrar a gravação aqui para já salvar.